Bom, pessoal, voltando aqui para a segunda parte da nossa revisão, agora nós vamos falar sobre os fatores climáticos. A gente começou a revisão retomando as funções da atmosfera, a diferença entre efeito estufa e aquecimento global, e eu já me antecipei explicando também a diferença, né, entre tempo atmosférico e clima. E aí, só para situar vocês nessa explicação, voltar um pouquinho aqui na apostila, nós analisamos essa tirinha aqui, né? Isso da previsão, dizer que o tempo vai ser de céu azul, com muito sol, e aí de repente começa a chover, é justamente uma ilustração do que é o tempo atmosférico, tá? É, e aí aqui na apostila está mostrando justamente essa diferença. Deixa eu só achar aqui, ó. Esses fenômenos diários e periódicos que observamos dizem respeito ao tempo atmosférico, que é bastante variável. Então, aqui tem a definição de tempo atmosférico, certo? Tudo isso aqui que vocês estão vendo nas imagens são exemplos de tempo atmosférico, né? Porque uma hora tá chovendo, outra hora neblina, outra hora tá sol. E o clima, ó, tá aqui. Para conhecer melhor o comportamento do tempo atmosférico, são realizadas observações durante longo período de tempo. Esse período de estudo costuma ser de aproximadamente 30 anos. Então, a observação do tempo atmosférico em um período de 30 anos é o clima. Então, portanto, quando nos referimos ao clima, estamos falando de características permanentes relativas à sucessão dos tipos de tempo atmosférico, certo? Bom, e aí agora voltando para aqui para a explicação, agora a gente vai falar então sobre os fatores climáticos. Começando aqui com altitude, vai ser o primeiro fator que a gente vai estudar. Já expliquei para vocês que quando a gente fala de altitude, a gente tem uma regrinha. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Vamos lembrar que a altitude é a distância de qualquer ponto, né, a partir do nível do mar. Então, para a gente saber a altitude de uma montanha, por exemplo, a gente pega do nível do mar até o topo e aí a gente vai ter a altitude daquela forma de relevo. E conforme a gente vai subindo, conforme a gente vai aumentando a altitude, a temperatura vai caindo. E aí, por que que a temperatura vai caindo? Aí a gente já estudou, né, que as partículas de ar, elas vão ficando mais distantes umas das outras, porque a pressão vai caindo. Conforme a pressão vai diminuindo, a temperatura diminui, porque as partículas de ar estão em menor agitação, um pouco mais distante umas das outras, tá? Já nas áreas de menor altitude, nas áreas mais baixas, a gente tem uma pressão maior, as partículas de ar ficam mais próximas e, portanto, a temperatura vai ser maior com essa maior agitação, certo? Então, guardem essa regra. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E aí tem um exemplo aqui para vocês, ó, aqui tem até a regrinha que eu falei. Aqui tem um exemplo. Campos do Jordão, que é uma cidade que fica no interior de São Paulo, é considerada uma das cidades mais frias do Brasil. E isso se dá justamente por conta da localização de Campos do Jordão em relação ao nível do mar. Então vejam que aqui tem exemplos de três cidades. Nós temos a cidade de Santos, que está numa altitude de 2 metros em relação ao nível do mar, e que as temperaturas médias de Santos costumam ser de 22 graus. Se a gente sobe um pouco a Serra do Mar aí até chegar na capital, São Paulo, nós temos uma altitude um pouco maior, né? Na verdade, bastante maior, de 800 metros, e aqui vocês podem ver que a temperatura média já caiu 2 graus.
Aqui a gente tem 20 graus. Conforme a gente sobe um pouco mais, vejam que Campos do Jordão está a quase 2.000 metros de altitude. Campos do Jordão já está a 1.700 metros. A temperatura aqui é de 18 graus. Então, vocês podem ver que é uma diferença aí de pelo menos 4 graus de Santos, né? E de 2 graus em relação a São Paulo. Então, quanto maior a altitude, caso aqui de Campos do Jordão, menor é a temperatura, ok? Essa é a regra quando a gente fala de altitude. Bom, agora a gente vai falar sobre maritimidade e continentalidade, que é outro importante fator que influencia na diferença de temperatura entre os lugares. Se a gente fosse pegar, por exemplo, o mesmo exemplo aqui de São Paulo e Santos, a gente ia observar também que Santos tem uma diferença de temperatura menor do que de São Paulo. Então, ao longo do dia, a temperatura varia menos em Santos do que em São Paulo, tá? Aí aqui nós temos a explicação do porquê disso. Imaginem que Santos seja essa cidade aqui que está sendo representada próxima do mar. Quanto mais próximo do mar, menor vai ser a amplitude térmica ao longo do dia, ou seja, a variação de temperatura. Porque o mar, ele demora mais para absorver e liberar energia ao longo do dia. Então, ele vai conservando essa energia, impedindo que ela escape toda de uma vez para a atmosfera. Então, por isso que a variação vai ser menor. Já na continentalidade, imaginem que aqui a gente está falando de São Paulo, capital, a amplitude térmica é muito maior ao longo do dia. É aquilo, né, da gente acordar, tá 18 graus, quando chega meio-dia já tá quase 30 graus. Isso é provocado pela continentalidade. A gente também tem os fatores humanos, né, poluição, etc. Mas o que acontece aqui é que as áreas continentais, as áreas onde há mais concreto, onde há também a presença das rochas, onde a gente está longe do mar, a absorção e liberação do calor é muito maior. Então, ao longo do dia, as rochas e os prédios, o concreto absorve o calor de forma muito rápida, por isso que de manhã para metade do dia já está uma diferença grande, e conforme o dia vai passando, libera também essa energia muito rápido. Então, quando chega no final do dia, a temperatura já baixou de novo, ok? Essa é a diferença entre maritimidade e continentalidade. E aí, só para mostrar mais um exemplo disso para vocês, é esse exercício que está aqui na apostila que a gente analisou. Observem que Aracaju, que é uma cidade que está localizada no litoral, tem uma amplitude térmica de 8 graus, enquanto que Cuiabá tem uma amplitude térmica de 15 graus. Cuiabá está no meio do continente, Aracaju está no litoral. Quanto mais próximo do litoral, menos varia a temperatura. Quanto mais distante do litoral, mais varia a temperatura, tá? Bom, agora a gente vai falar das massas de ar. Bom, o que são massas de ar, gente? Massas de ar são são porções de ar da atmosfera que têm características próprias do seu local de origem. Essas características, elas variam em temperatura e em umidade. A gente pode ter massas de ar com temperaturas quentes e pode ter massas de ar com temperaturas frias. Vai depender muito de onde é formada cada uma. Se, por exemplo, essa massa de ar é formada ali no meio do planeta, nas zonas tropicais, a gente vai ter massas de ar quentes. Quanto mais próximas essas massas de ar são formadas dos polos, mais frias vão ser essas massas de ar. Isso com relação à temperatura. Agora, com relação à umidade, elas podem ser secas ou úmidas. Uma massa de ar é seca quando ela é formada no meio do continente.
e ela é úmida quando ela é formada sobre os oceanos ou mais próxima dos oceanos. Aí a gente pode observar aqui, através desse mapinha, as massas de ar que atuam no Brasil. Essas massas amarelas, elas são massas de ar com temperaturas altas, porque ó, essas duas elas foram formadas no Equador, tá aqui o E, massas equatoriais, e essas duas aqui foram formadas nos trópicos, certo? Então, é, elas também são massas de ar mais quente, ok? Já essa azulzinha aqui é uma massa de ar frio. E por que que é uma massa de ar frio? Porque esse P aqui é dipolar, ela foi formada lá próximo das áreas do Polo Sul, ok? Aí essas duas aqui e a massa polar também, na verdade essas três elas foram formadas em regiões oceânicas, então são massas úmidas, enquanto que essas duas aqui são massas mais secas, porque elas foram formadas nas regiões continentais. Então, quando a gente tem uma massa de ar, é isso, a diferença é com relação à temperatura e com relação à umidade, ok? E aí, por último, último fator climático que nós vamos observar aqui, que tem relação com a umidade, é os tipos de chuva, na verdade, elemento climático, né? Vamos lembrar que para formar chuvas precisa ter o ciclo hidrológico, então a água evapora, depois ela se condensa nas maiores altitudes, e aí conforme a nuvem vai ficando carregada até chegar ao ponto de saturação, quando tem umidade relativa suficiente no ar, começa a chover. E aí nós podemos encontrar três condições onde as chuvas acontecem. As chuvas frontais, onde duas massas de ar de temperaturas diferentes se chocam. Então, de um lado a gente tem uma massa de ar frio e do outro uma massa de ar quente. Ó. Vocês podem ver, frente fria e frente quente. Quando essas duas frentes elas se encontram, elas provocam a chuva. A massa de ar quente vai subir, a de ar frio vai descer e aí começa a chover. Frontal por isso, porque elas estão se encontrando frontalmente, né? Aí nós temos as chuvas convectivas, que são as chuvas que a gente também conhece de verão. Essas aqui são aquelas chuvas que ao longo do dia evaporou muita água e aí foi juntando, acumulando, acumulando, acumulando água. Quando chega no final do dia, pum, chove tudo de uma vez. Elas têm esse nome, né, de chuva de verão, porque costuma acontecer no verão, mas não é só no verão que acontece. E por último, a chuva orográfica é uma chuva que é influenciada pelo relevo. Então, quando uma massa de ar encontra uma forma de relevo um pouco mais alta e ela não consegue força suficiente para ultrapassar essa forma de relevo, chove de um lado da montanha, que ela subiu o máximo que ela podia, teve um choque térmico, chove de um lado da montanha e para o outro só passa o ar seco, tá? Então, só para recapitular, gente. A dica lá, altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Vou colocar essas dicas para vocês aqui na. Opa, vou usar aqui. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Cidades mais altas tendem a ter temperaturas mais baixas. Beleza? Opa, aqui vai cortar um pouquinho. Pronto. É, o segundo elemento que nós estudamos foi maritimidade e continentalidade. Quanto mais próximo do mar, menor a variação
de temperatura. E quanto mais distante, né, do mar, que é a continentalidade, maior a variação de temperatura, certo? Essa é a regra de ouro aí da maritimidade e continentalidade. Outra coisa que nós vimos, foram as massas de ar. As massas de ar, então, elas têm elas carregam características, né? São porções de ar que carregam características de temperatura e umidade de acordo com o local de origem. Então, em temperatura, essas massas podem ser quentes ou frias, se formada no meio do planeta quente, se formada nos polos fria. E umidade seca, se for formada dentro do continente, ou úmida, se for formada próxima do mar. Beleza? Essa é a outra regra importante que nós temos. E aí, o último elemento climático que nós estudamos foram as chuvas, né? Lembrando que chuva frontal é aquela que é resultado do encontro de duas massas de ar diferentes. A chuva de verão é aquela que é resultado de, de grandes volumes de evaporação ao longo do dia, e a chuva de relevo é aquela onde a massa de ar encontra com uma formação de relevo, chove de um lado, do outro não chove, tá? Bom, então, dessa parte é isso, e aí daqui a pouco a gente vai para a última parte, que são as zonas térmicas e os tipos de clima. Até mais.